Bom, maravilha. Agora sim, nós estamos já com a aula sendo gravada, planejamento e inteligência de marketing, aula sobre métricas de mercado e também métricas de marca, ok? Então, assim, pessoal, sempre que nós vamos trabalhar a questão de métricas, tá? Nós vamos falar sempre aqui da capacidade, então, que as empresas detêm de desenvolver dados, transformar esses dados em informações úteis, né? E também tomar decisões estratégicas baseadas nessas informações úteis, como também a gente vai falar muito sobre questões de marcas, né? Como que as marcas hoje elas fazem a sua gestão de marcas ou o seu branding, né? A questão do branding, que é o poder da marca, avaliação da marca, especulação sobre o que o público consumidor, como ele enxerga a marca no seu, ou seja, o branding dentro do market share, né? Então, dentro de uma fatia de mercado, como que é feita a gestão de marcas, né? Uma vez que a gente sabe, existem marcas aí centenárias no nosso mercado, por exemplo, como Nestlé, Coca-Cola, Unilever, né, produtos Unilever. Mas, enfim, né, pessoal, a ideia de trabalhar métricas hoje ela é uma ideia, ou melhor, já não é nem uma ideia, é uma teoria e prática já bastante difundida nas empresas, ok? Então, vamos lá. Bora lá para a gente começar a entender esse universo aí de mercado, de marcas, né, de métricas e tudo mais. Então, primeiramente, é fácil perceber o aumento significativo do número de opções de bens e serviços no mercado, que são disponíveis hoje, né? As empresas ofertam e elas sempre ofertam buscando vantagem competitiva. Então, a gente já falou bastante sobre o que é a vantagem competitiva ao longo aqui das nossas aulas, né? E por meio da diferenciação, também falamos de diferenciação quando estudamos lá a técnica de Barney, né, que é a Avril, né, criar valor, criar reações contra imitabilidade, raridade e organização. O mercado evoluiu, né, e a partir dessas ações, cujo objetivo é garantir a preferência do consumidor, que por sua vez tem cada vez mais acesso a informações, haja vista a internet, né, que fazem identificar as diversas marcas e produtos disponíveis. Então, pessoal, essa aldeia de marcas essa chuva de marcas que a gente tem no mercado hoje, elas são bastante, há o fator concorrencial, né? Há uma forte competitividade aí, mas ainda assim a gente sempre vê novas marcas chegando, por quê, né? Que mesmo com tanta concorrência, novas marcas chegam, novas oportunidades aparecem, novas tendências de consumo, porque o mundo é dinâmico, a sociedade é dinâmica, e esse dinamismo ele faz com que a gente perceba também uma mudança nas empresas acontecendo de tempos em tempos, né? A empresa ela precisa dar respostas para os anseios da sociedade, né? Então as empresas elas precisam estar mais próximas dos seus mercados-alvos, elas vão participar do seu cotidiano, né? Estar mais presentes nos momentos importantes dos consumidores, e é preciso estratégias de marketing de tempos em tempos, né? Analisar seu grau de eficiência, eficácia e efetividade. Então você observa que as empresas elas têm uma preocupação constante em estudar a capacidade do seu mercado, a participação que ela está tendo do seu mercado, do seu produto. Você imagina uma Unilever, por exemplo, com um portfólio aí gigante de marcas, né? Vamos supor aí que ela trabalha com 5.000 itens, com certeza é mais. Mas imagine aí como que ela tem que trabalhar marca por marca, produto por produto, entender a penetração do produto dela por marca, por setor, por tipo, em cada uma das fatias que ela detém de mercado. Então, é um trabalho bem gerencial, né? Um trabalho bastante estratégico, e tudo isso com o intuito do quê? O intuito de trazer a empresa, ou melhor, intuito de levar a empresa mais
ao contato do seu público-alvo, ou seja, ela quer estar na cabeça, ela quer estar no sentimento, no comportamento do seu consumidor, correto? Esse processo é um processo muito racional, lógico, né? Pois deve ser considerados pelos profissionais de marketing, uma vez que o empirismo não é mais eficiente, ou seja, o achismo, empirismo, né? Não tem mais espaço no mercado. Então, nós precisamos cada vez mais do quê? De profissionais competentes, qualificados, especializados em dados, informações, tecnologia, né? Para que a gente possa continuar conquistando novos mercados, não só manter os mercados que já a empresa já detém, como também conquistar novos mercados, seja ele um mercado interno ou até mesmo o mercado externo, né? A rotina das empresas é desgastante, assim, muitos empresários, empreendedores não dão importância ao acompanhamento contínuo e sistemático de resultados que não se referem diretamente ao lucro. Então, assim, lucro é importante, é fundamental, é essencial para qualquer empresa, mas a empresa não pode também, única, exclusivamente, ficar visando somente o lucro e esquecer também da importância de controle, de acompanhamento das métricas de sua marca, de seus produtos, né? Então, aqui a ideia é que da aula é que o empreendedor ele sinta, ou o gestor ele perceba a necessidade que ele tem de todos os dias interpretar como, ou todas as semanas, a cada quinzena, a cada bimestre, a cada ano, entender quais são as tendências, como que estão as demandas, como estão sendo atendidas essas demandas, como tem sido a experiência do usuário, do consumidor, durante o consumo do seu produto ou serviço. É isso, né? E isso a gente dá o nome de métricas, né? É imprescindível perceber que medir resultados parciais e finais é essencial para desenvolvimento de estratégias futuras, ou seja, a minha visão de futuro, né? Em qualquer ambiente, pois o acompanhamento contínuo faz com que os CEOs estabeleçam indicadores de medição de desempenho. Essas que são questões específicas e assim que consigam direcionar esforços, objetivando trazer bons resultados. Então, pessoal, os CEOs, os presidentes das empresas, quem domina aí, os gestores que dominam as empresas, eles estão cada vez mais o quê? Sendo especializados em investimento em métricas, especialização em dados, orientação para o mercado cada vez mais tecnológico, né, inovador, ouvir mais os seus consumidores, tanto no pré-venda quanto na pós-venda, né, gerar o que a gente chama aí de pós-venda, que muitas empresas já fazem isso há alguns anos, com os canais de CRM, né, de relacionamento com o cliente, ou ombudsman, né, centrais aí de atendimento pós-venda. Isso é muito importante também para se gerar o que a gente chama aí de métricas, né? Bom, os CEOs, né? O que é o CEO? Então, é o chefe executivo, né? É aquele diretor executivo de uma organização e ele é considerado a maior autoridade, né, hierárquica dentro da empresa, né? Então, a gente vem se acostumando a observar essa figura do CEO, principalmente de uns 15 anos para cá, aonde as empresas começaram, de fato, a explorar mais mercados, começaram a abrir capital junto à Bolsa, chamar acionistas para a participação dos dividendos da empresa, e aí criou-se a figura aí do CEO, né? Desse chefe executivo, que ele precisa conduzir essas organizações. É muito comum, quando você fala em multinacionais, você observar que esses CEOs, eles transitam, eles não ficam eles não ficam centralizados num único lugar, eles não ficam mais décadas somente na cadeira de uma única unidade, como no século passado. Os CEOs hoje, eles geralmente têm uma carreira muito dinâmica também, as organizações transferem esses CEOs de tempo em tempo, então uma hora ele está na China, depois daqui a pouco ele vai para a Europa, para o continente europeu, lá para a Itália, de repente ele vem para a América do Sul, ou seja, cada desafio que a empresa procura desenvolver, ela também pega esse chefe executivo e traz para ele o desafio dele transitar, dele entender os novos desafios, né? Isso é uma característica do século XXI. E isso foi sendo colocado também não só pelos CEOs, mas para outros níveis, como gerentes funcionais, departamentos, né?
essa transição se tornou um negócio muito interessante. Até mesmo porque de continente para continente, de cultura para cultura, pode haver grandes mudanças de métricas, né? Por questões demográficas, culturais, religiosas, enfim, né? Econômicas, políticas, né? Enfim. Ô, Severino, fica à vontade. Professor, eu estava conversando com um colega que ele é engenheiro da Siemens Ó, que legal. e muitos anos ele sempre se inscreve. A Siemens tem um programinha que ela disponibiliza um aplicativozinho para cada empregado, para ele responder algumas coisas e concorrer, uma vez por ano acontece isso, um almoço com o CEO da Siemens no Brasil. Certo. E é um grupo aí de 15 ou 20 que são selecionados nesse programa, que vai desde a base até os escalões um pouco maior, que já tem contato com ele, talvez necessariamente não precise. Mas todos os Perfeito. empregados podem concorrer a essa oportunidade de almoçar com ele um dia e estar com ele aqui em São Paulo, na Matriz, e conversar. Olha E aí. engraçado que esse colega foi muito assim perspicaz, engenheiro, na pergunta que ele preparou para fazer para o CEO. Certo. E ele elaborou a seguinte pergunta: o que você acha que fez você ser o presidente da Siemens no Brasil? E ele Olha se aí. atentou para uma coisa muito simples, um detalhe que a gente às vezes não percebe. Qual que é? Que foi, como a Siemens é alemã, foi falar a língua alemã. Então, às vezes, a gente acha que o foco é só o inglês, mas o indivíduo esse que entra numa multinacional, às vezes como trainee, como engenheiro, como administrador, que também nós teremos essa chance, espero, de estar Verdade. lá, e de repente você fala assim, pô, eu estou numa multinacional francesa, então a língua que eu tenho que aprender necessariamente é o francês. Perfeito. Porque Perfeito. foi uma lição para mim, porque todo mundo fala muito do inglês, mas o Exato. presidente da Siemens disse, talvez o que tenha me caracterizado por estar na presidência é que eu falo alemão fluente. Quer dizer, um brasileiro que, em vez de seguir uma carreira, pode ser que alemão tenha sido a segunda, a terceira língua, não sei, mas eu estou dizendo o quanto foi importante ele não ter o inglês, mas sim a língua mater da empresa de origem, que ela é nitidamente alemã. E como a gente Show de sabe que bola. os europeus, eles valorizam-se muito, têm a sua estima muito particular, não é como alguns países latinos que basicamente honra demais, respeita excessivamente, ou se dobra muitas vezes até para a língua ou para os costumes americanos, isso foi essencialmente importante, Poxa, porque ele falava a mesma linguagem do presidente da Alemanha, ele poderia transitar com a mesma facilidade. verdade. E ele citou isso como sendo princípio primordial na Olha eleição aí. dele para presidir a Siemens aqui no Brasil. Então, é uma experiência que a gente já absorve de imediato e guarda num lugar especial para aprender com ele, né? É Porque é verdade. assim que a gente constrói a nossa vida. Então, quando eu vi isso, eu falei, poxa, que experiência Fantástico. fantástica, né? Muito, Ele muito aprendeu bacana. a língua materna da tal. Se você vai trabalhar numa roda, aprenda inglês, mas aprenda também francês, porque uma hora você pode ser Isso, convocado para uma reunião lá na França e verdade. aí você vai dar o seu show particular, vai conversar diretamente com o presidente da empresa na língua dele. Você quer coisa Verdade. melhor do que isso? Então, foi uma lição para mim valiosíssima. E eu quero Isso. dividir com os colegas aí. Um crescimento cultural, profissional, sem dúvida. Inclusive, eu acho que o Glaucio também quer falar alguma coisa, né, Glaucio? Fica à vontade. Eu só queria completar o que o Severino falou, professor, porque a Toyota Opa, também faz isso, só que em vez de almoço é um café da manhã com o presidente, né? Isso aí, olha que bacana. todos os colaboradores participam, se inscrevem para poder tomar esse café com o CEO da Toyota. Olha que show, né? Você vê que são, ó, tanto as abordagens do Severino como do Glaucio aí, elas estão trazendo para a gente o quê? A ideia de que o CEO ele precisa verificar, ele precisa interagir, ele precisa desenvolver mais contato com o seu público interno dentro da empresa, né?
E outra coisa, e tudo isso tem uma importante relação com o que essas equipes depois vão desenvolver, né? Até mesmo porque o CEO, a carreira do CEO ela é baseada em altos resultados, né? Você precisa dar resultados, ser eficiente nos resultados. E ele não faz isso sozinho. Então, ele precisa ser um chefe, né? Ou melhor, ele precisa ser um líder, ele precisa integrar todas essas pessoas dentro da companhia para que essas pessoas entendam a importância da estratégia, né? A importância de conhecer de forma mais profunda a missão, a visão e os valores da empresa, mediante ao continente onde ela está atuando, a cultura que ela está desenvolvendo, né? E isso tudo trouxe para a gente vários desafios no mundo dos negócios, né? Um dos grandes desafios aí desse século XXI é medir o mercado, né? Então, assim, você medir mercado não é uma tarefa fácil, ainda mais em tempos que mercados são cada vez mais envolvidos por commodities, por ações, por mercados de capitais, né? Essa coisa da abertura de capital e tudo mais. Então, tudo isso vai mudando o comportamento do mercado, o comportamento do consumidor, né? Então, ter a sensibilidade, né, de conseguir entender, medir esse mercado e conseguir incentivar a participação das pessoas envolvidas, né, é fundamental, que é o que está na tela aí. Esta é a função principal das métricas de mercado, é realmente incentivar a busca por maiores participações, fazer as equipes ficarem integradas, né, que haja aí uma sinergia entre o que a empresa faz e o que ela entrega para o mercado e como ela se relaciona com o seu cliente consumidor, com seus acionistas, né, com seus colaboradores, e o papel do CEO aí se tornou fundamental nesse processo. Outra definição importante aí também para métricas seria como se fosse um sistema de mensuração, né? Então, um sistema que quantifica uma tendência, é uma dinâmica de características, né? Então, essa ferramenta de métricas de mercado, ela auxilia no rastreamento do grau, por exemplo, de representatividade do mercado, o quanto que o market share está sendo representativo ou não, né? Quanto que essa fatia de mercado que eu represento, que eu atuo, como que está a minha representatividade ali, né? Como que eu estou lidando com os conhecimentos que eu estou recebendo do mercado, né? Eu estou estudando esse mercado, e, enfim, né, a habilidade do gestor de marketing também de entender o que acontece com esse setor, como que ele pode aprimorar aquilo ali, quais são os conhecimentos mais profundos que ele está adquirindo para desenvolver melhores estratégias de mercado, né? Então, pessoal, é fantástico, né? É uma área que eu preciso de uma equipe multidisciplinar, eu preciso de uma equipe com mão de obra qualificada, eu preciso de sistemas de tecnologia muito fortes para fazer isso, parcerias muito fortes para desenvolver. E o que a gente começa a perceber é que as métricas de mercado, elas também estão sendo consideradas um grande apoio, né, para os gestores. Então, os gestores podem analisar, medir, planejar, tanto para curto quanto para médio e longo prazo, né? Isso também acontece porque as empresas transformam em números os resultados das ações planejadas. Então, eles conseguem quantificar depois, né? Porém, é importante que vários tipos de métricas sejam consideradas em uma análise, uma vez também que o foco em um só sistema de métrica pode levar ao engano, né? Então, é importante você também criar uma variedade de métricas, né? Fazer cruzamento de informações, priorizar, de repente, uma mudança no tipo de pesquisa que você faz, né? De tempos em tempos. Tudo isso, pessoal, tudo isso tem um caráter de, vamos dizer assim, é um caráter de, não é um caráter de pesquisa somente. Lógico, é uma pesquisa, mas além da pesquisa, é uma interação, acho que essa é a melhor palavra, é uma sinergia, uma interação que a empresa está tendo com aquele mercado-alvo, né? Aqui a gente fala muito disso, público-alvo, mercado-alvo, market share, né? Como que estou gerenciando, como eu estou fazendo a gestão da minha marca junto ao mercado. Então, as métricas, elas são fatores de quantificação, sim, são fatores de dados que geram informação, mas tem que gerar também plano de ação, né? Então, o gestor, ele precisa o quê? Mensurar resultado,
ele precisa depois ter retorno das ações estratégicas que ele implantou, né? E tudo isso vai permitir que a gente consiga fazer um monitoramento contínuo, dia a dia de mercado, né? Isso com certeza vai gerar mais eficiência e eficácia também para a empresa. A instituição consegue também, a partir disso, redirecionar esforços, né? Rever algumas estratégias que de repente não deram muito certo ou que precisam de alguns ajustes, né? Fazer posicionamentos antes que o resultado final seja fora do previsto. Então, é um trabalho árduo, dia a dia, dia após dia, semana a semana, bimestre a bimestre, trimestre a trimestre, ano após ano, fazendo comparativos, né? Existe todo um processo aí também estatístico para dentro das métricas, né? Isto vale também para qualquer canal de marketing utilizado, seja no online ou no offline. Ou seja, gente, tanto as empresas que estão fisicamente operando quanto aquelas que estão online, elas vão precisar desenvolver métricas, né? Independente do meio utilizado, é preciso lembrar também o que está envolvido no processo, como a imagem da empresa, reputação da marca, o investimento financeiro que está por trás, a questão do emocional também dos consumidores, né? Além de questões relacionadas às vantagens competitivas, né? Você queria comentar algo, Severino? Não, professor. Ah, tá, perfeito. Então, sem problema. Então, vejam bem uma situação aqui, né? O que a gente está começando a entender o que são métricas, né? Então, vamos pensar em métricas gerais, tá? Então, você tem lá, por exemplo, você tem 3 colunas aí no diagrama, né, na tabela da tela aí. Você tem métrica, que é a taxa de conversão por cliente, por exemplo. Aí você tem uma descrição na coluna do meio aí, que avalia visitas que converteram em cadastro ou em compras. Isso pode ser uma empresa online ou offline. E a terceira coluna, canal que mais utiliza, online ou offline. Então, uma empresa ela pode começar a gerar métricas. Por exemplo, você tem empresas que estão nas duas pontas. Se você pegar, por exemplo, uma Magazine Luiza, ela está tanto na ponta online quanto na ponta offline. Lojas físicas e lojas em e-commerce, né? Então, ela pode aplicar métricas de conversão, por exemplo, dos clientes que entram, que visitam a loja, né, que avaliam os nossos produtos, quantos deles estão cadastrando, fazendo o nosso cartão da loja, ou estão comprando? Eu posso fazer esse tipo de métrica. Por exemplo, na linha seguinte, de baixo, retorno sobre investimento de marketing, é uma outra métrica importante, né? Qual que é a descrição aí? Avaliar o nível de eficiência das ações desenvolvidas. Poxa, será que as minhas ações de marketing, minhas campanhas estão realmente sendo eficientes, tanto no canal online e offline? E posso pegar métricas de ambos. De repente, eu posso falar, nossa, olha como o crescimento do online foi gigantesco nos últimos 6 meses, é um sinal que a empresa pode ter ali, campanhas mais voltadas para o mercado online, né? Ou melhorar o offline para equilibrar, enfim, né? Taxas de conversão aí, também, né? A terceira métrica, né? Avaliar o nível de fidelidade, por exemplo. Quanto que a empresa está conseguindo fidelizar dentro das campanhas que ela vem fazendo, dos projetos que ela desenvolve, tanto no online quanto no offline, né? E assim por diante. Taxa de atratividade, tempo de visitação, quer dizer, esse tempo de visitação, olha a descrição, avaliar a retenção deste cliente em um site dentro de uma loja, ou dentro de uma loja. Quer dizer, quanto tempo essa pessoa está ficando dentro da loja, quanto tempo ela está ficando dentro do nosso site, o que ela vem realmente fidelizando e comprando nos últimos tempos, né? Então, eu começo a gerar relatórios fundamentais para mostrar para a empresa, né, os tomadores de decisão, o que de fato está dando certo e o que não está dando certo. Então, isso é um negócio muito poderoso que não dá mais para deixar de ser feito. Ou seja, né, pessoal, essas métricas são importantes e devem ser avaliadas constantemente pelos gestores. Elas fazem a diferença nas decisões, principalmente as de curto e médio prazo, tá? Que dependem de um monitoramento mais próximo ali, né? E elas significam a inclusão de inteligência nas atividades de gestão e também nas atividades operacionais, tanto para as empresas online quanto offline. Então, é um erro pensar que métricas é coisa de empresa, é coisas de empresas online. Eu já ouvi gente falar isso. Métrica é importante para empresa online. Não, totalmente errado.
As métricas servem para o online e para o offline, empresas físicas e e-commerce. Ambas devem ter essa estruturação, devem investir, né, o seu conhecimento nesses processos, tá? Quanto maior a taxa de atratividade, melhor para a empresa. Assim como é importante analisar a taxa de conversão para estabelecer um plano de treinamento de vendedores, por exemplo, né? As zonas quentes podem mudar o layout de uma loja, uma vez que os produtos precisam estar no caminho seguido pelos consumidores. Eu não me lembro em qual aula, eu não lembro se foi aqui ou se foi na aula de gestão de inovação, eu já havia comentado alguma coisa com vocês sobre isso, né? Como que as métricas, por exemplo, hoje são desenvolvidas por sensores de calor, por exemplo. Então, tem lojas que elas aplicam esses sensores e elas monitoram o caminho percorrido pelo cliente dentro da loja. E essas zonas de calor mostram para ele aonde que é o departamento que o cliente fica mais tempo, né? Aonde que ele pesquisa mais, aonde que ele gosta mais de circular, de se estabelecer. Perdão. E essa é a ideia muito interessante que a gente pode trazer aí para começar a entender, né, que isso também é uma métrica. O fato de eu saber aonde o cliente está andando, onde ele está percorrendo, por que ele está se estabelecendo mais ali naquele setor do que no outro, né? E isso tem um negócio que as empresas, através dessas métricas, elas começam a trabalhar um negócio que chama trade-off, tá? Seria um custo de oportunidade. Se você olhar na figura aí, na parte superior da estrelinha amarela, tá lá, custo de oportunidade, é o trade-off. Então, a empresa, ela começa a perceber, através de um exemplo, né, de sensores de calor, dessa orientação que a métrica dá para ele, fala, olha, espera aí, se o cliente está percorrendo mais determinado setor ou departamento, compensa a gente fazer um investimento a mais dentro da loja, mudar o layout da loja para favorecer ainda mais esse setor. Isso é chamado, esse custo de melhoramento dessas situações, de dar o nome aí de trade-off, ou custo de oportunidade, tá? Isso também visa o quê? Monitorar, equilibrar os riscos do negócio, né? Gerar mais liquidez para o negócio, favorecer o negócio a rentabilizar mais, né? Então, é isso, gente. Essas situações são fundamentais. Pois não, Severino? Professor, o senhor veja que antigamente os shoppings grandes, ele Sim. tinha a escada rolante que você chegava num determinado ponto, subia para É o primeiro andar e naquele mesmo ponto tinha uma escada para o segundo andar e às vezes para o terceiro piso. Verdade. Muito antes de toda essa programação do neuromarketing ou da informação, alguém pensou na estrutura e você veja que os shoppings de um tempo para cá que foram construídos, mas pensando nesse apelo, ele tem uma escada no primeiro andar de um lado, você sobe e não tem uma outra ali imediatamente. A outra está do Verdade. outro lado daquele piso, para que o consumidor transite aquele piso inteiro, Isso. vendo Muito bem. loja, vendo coisa. O Shopping Bandeira aqui, apesar de ser um shopping relativamente um pouco mais de bairro, né, diferentemente do Iguatemi, alguma coisa, ele já foi construído nesse conceito. Eu moro aqui perto e eu frequento. Eu moro, É na verdade. verdade, eu moro entre três shops, né? Porque o Bandeira, eu tenho o Unimart aqui bem próximo, eu tenho aqui também o Isso. Campinas Shopping. Então, eu moro Perfeito. aqui nesse triângulo e a gente observa. Indo no Bandeira, que é um shopping relativamente um pouco mais de bairro, um pouco mais simples se a gente fosse comparar com o Iguatemi, mesmo assim ele já trouxe na estrutura da sua origem essa ideia de que uma escada você desce ou sobe e não tem a outra imediatamente. Tem um piso inteiro para você transitar, andar, ser atraído pelas vitrines, por esse espaço que o senhor está trabalhando agora, de que vai Verdade. atrair ele para comprar alguma outra coisa. E ele sobe para o segundo andar, que é onde talvez esteja a loja de interesse principal dele, no outro lado do piso, fazendo com que ele transite ali por toda a área de venda. Perfeito, perfeito. E você vê que o Shopping Dom Pedro também teve essa revolução, né? Ela também teve uma estrutura muito... trouxe essa nova tendência também, né? Quando ele foi construído. E os shoppings passaram a ficar mais horizontais e menos verticais, né? Supermercados também passaram a ficar mais assim. Tem tudo tudo é uma tendência, né? Que depois vira uma onda, essa onda vai se propagando, vai gerando ali uma nova formatação de layout de loja, de layout de disposição dos produtos, né? Disposição de produtos. Isso tudo vai mexer com o quê? Com o comportamento do consumidor, né? E é interessante porque a gente começa a analisar e comparar
por exemplo, o número de clientes que estão visitando as lojas, a circulação, como é que está, se diminuiu, se aumentou, a acessibilidade, a mobilidade dentro desses shoppings passaram a ficar diferenciados também, né? Uma vez que os shoppings ficaram mais horizontais e menos verticais, a facilidade de questões de acessibilidade para públicos, por exemplo, pessoas com deficiência, idosos, né? Todo o layout começa a mudar também. Isso também caiu para os supermercados e outros tipos de negócio, né? As empresas também começaram a ver questões como que a comunicação visual, né? Essa questão de comunicação de solo, comunicação aérea, você pode ver como isso é um investimento tremendo hoje, né? Esses totens, faixas, fachadas, sinalizações, né? Tudo isso foi trazendo uma nova estrutura, um novo layout para o tipo de comércio, tipo de negócio, que tudo isso foi feito através do quê? De métricas, né? Isso é estudado, isso é analisado, esses dados são estrategicamente analisados, começa a perceber novos resultados, então começa a se propagar essas novas ideias, né? Essas novas ações aí, né? Uma outra coisa importante, tudo isso também visa auxiliar as empresas e analisar também a intenção de compra, né? Então, por exemplo, eu vou analisar a intenção, o comportamento, como que está a eficiência das ações que eu estou implementando, em momentos bons para o negócio, porém também para um ambiente de instabilidade. Então, olha que interessante, né? Se eu estou passando por uma recessão econômica, o país está passando por uma alta taxa de desemprego, mais do que nunca, as métricas elas vêm para ajudar, elas vêm para trazer aí vamos dizer assim, um suporte, né, analítico aí para o empresário, né, para o gestor. Então ele começa a perceber a orientação que o mercado está dando, como que ele vai mexer estrategicamente no seu negócio. Principalmente esse ano, né, que a gente foi aí muito abalado pela questão da pandemia, como que os planos de negócio passaram a sofrer interferências, né? Então, a gente precisa, mais do que nunca, estudar o nosso market share, interpretar a nossa fatia de mercado, né? O mercado globalizado, né, cada vez mais aldeia global mesmo, ele foi caracterizado aí pelo alto grau de concorrência, né, não importando o ramo de atividade, produto ou posicionamento. O comportamento do consumidor ele tem mudado constantemente. Muitas vezes isso acontece justamente pela diversificação e grande número de opções, porque várias empresas fazendo a mesma coisa, né, pessoal? Então, a concorrência ficou muito forte. Sendo assim, é importante para as empresas saber o que está acontecendo com seus produtos, com seus concorrentes. Lembra quando nós estudamos as forças de Michael Porter? Nós falávamos dos entrantes, né, da barganha junto aos clientes, barganha junto aos fornecedores, né? Exatamente para isso. Quando você usa as 5 forças de Michael Porter, você está ali criando uma musculatura, está criando uma estratégia gerencial para você dominar o seu mercado, controlar o seu market share e também não permitir que outros entrantes diretos ou similares venham afetar muito o seu público, né, alvo, ou o seu market share. Então, é um negócio bem legal. Estudar hoje, estudar e aplicar as forças de Porter, né, dentro do mercado, dentro do market share, é fundamental. Nenhuma empresa se estabelece com a ideia de se acomodar em market share, não. Todas as empresas querem aumentar, querem ampliar o seu market share. Quanto mais fatia do mercado ela deter, melhor para ela. Mas não é fácil. Não é fácil porque os consumidores gostam de trocar, os consumidores hoje eles não são totalmente fidelizados, né? Eles querem experimentar coisas novas, há uma variedade de empresas fazendo a mesma coisa. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de entender o que é o market share também, como dominar o market share. O mercado, ele tem uma estrutura também de disputa, né? Então, essa disputa de mercado é uma realidade na vida das empresas, não dá para fugir disso, é aquela velha história, aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos, e entender essa posição nesse ambiente, ou seja, toda vez que eu estou traçando aqui métricas, é porque eu estou numa disputa, eu estou num jogo mercadológico, né? Eu estou dentro de campo jogando com o meu time, mas tem um time adversário também jogando comigo ali, disputando aquele mercado comigo. Isso é uma questão de sobrevivência total.
a participação das empresas em determinado ramo de atividade é o que chamamos, né, então, de market share, né? Então, essa fatia que ela detém, né? Se uma empresa de serviço de internet e TV a cabo possui 30% de clientes desse mercado, isso significa que o market share desse grupo é de 30%. Então, pessoal, toda vez que uma empresa ela vai monitorar o seu market share, por que ela está monitorando? Hoje pode estar 30%, amanhã pode estar 15%, ou amanhã pode estar 50%. Vai depender de várias estruturas e de várias ações, né? Ou de como eu estou lidando com esse meu market share, perfeito? Por exemplo, aqui eu coloco uma tela que ele tem até uma fotinha da Coca-Cola, né? E ele fala assim: busque na internet informações sobre a Coca-Cola. Identifique dados a respeito do market share da empresa no mundo e identifique o país em que ela possui a maior participação de mercado. Você é capaz de coletar 2 fatores que explicam esta informação? É um desafio para vocês, tá? Não é para nota esse aqui, tem outra atividade lá no final da aula. Mas é uma ideia para estimular vocês a pesquisarem. Então, imagina a Coca-Cola, o tamanho dessa empresa, uma marca global, uma marca centenária, né? Você imagina ali, aonde será que é a maior participação da Coca-Cola? Né? Em qual continente, em qual país ela tem maior participação? Né? Se vocês têm curiosidade, vai lá pesquisar, né? Pois não, Severino? Professor, a turma vai reclamar minha participação excessiva, mas não tem jeito. Isso é um assunto É tranquilo. que eu gosto muito. Isso é bom. É bom a E participação. o que acontece? Eu estou, inclusive, me questionando se farei o meu TCC nessa linha, não sei ainda. Olha. Mas eu fui aqui para um evento da SIC, aqui em Campinas. E foi engraçada a situação, interessante, no auditório da SIC, porque era sobre e-commerce, montagem de loja de conveniência na internet, canal na internet para vender, todo esse aspecto. E foi engraçado porque o coordenador do Correio aqui na região de São Paulo, né, um executivo aí do Correio, foi lá na frente e falou. Depois foi de outras empresas, tal, e todos eles na faixa dos seus 50, 48, tal. De repente, chegou a hora de falar a turma do Google. Olha e foi aí. um garoto que, se a gente visse na rua mais velho, daria um tapa na orelha, porque olha, fala um moleque, um menino, né? E engraçado que ele já entrou, como a gente diz no futebol, com o pé no peito, né? Exato. Ele no o auditório com quase 300 pessoas, e ele simplesmente, a primeira pergunta, depois de dar o boa tarde, a hora que ele estava falando lá, ele perguntou assim: quem foi que acessou a nossa marca hoje? 100% do auditório levantou a mão, né? Porque olha lá, cara. Com um notebook na mão, com um smartphone, com um tablet. Exato. E Exato. aí havia um rapaz que não participou do evento de São Paulo e veio de lá só para participar da segunda edição aqui em Campinas, um homem já também na idade, ele virou-se e falou assim: você viu como está mudando o paradigma? Porque no Correio era um cara mais velho, o diretor do Correio, isso e aquilo, e subiu lá um garoto, e a primeira coisa que ele perguntou, deu um show, né? Porque ele disse: quem acessou a nossa marca hoje? 100% do auditório levantou a mão. Já foi assim um arraso para conversar. Já foi. Não, e você sabe, Severino, que cada vez mais nessa corrida frenética de mercado, a gente começa a perceber como que essas empresas estão na mão de cada vez pessoas mais jovens. Os CEOs também rejuvenesceram. Você pode ver hoje presidentes de empresa aí com 29 anos, 30 anos, já não é mais aquele baby boomer lá de 60, 70, 60 anos, né? Então, isso tudo é uma característica do novo mundo. E tudo isso por quê? Porque o market share ele ficou mais complexo de lidar com ele, né? Com o poderio da tecnologia. Então, por exemplo, ó, podemos dizer, na tela aí, ó, podemos dizer que o market share é a fatia de mercado que uma empresa detém em relação ao tamanho do mercado total. Quer dizer, não é fácil. Como que você vai gerenciar todo esse mercado global, né, gente? Então, é muita tecnologia, é na mão dos nerds mesmo, é na mão dos logaritmos, é na mão da Google, né? A medida até ele fala aí, a medida é explicitada em percentual e é conseguindo o quê? Dividindo o número total de vendas da empresa pelo número total de vendas do setor do segmento.
Então, você imagina, né, meu, o tamanho de uma Coca-Cola para ela poder medir esse percentual, né? Ela até participa, lógico, dessa corrida do refrigerante, é a corrida refrescante, né, que eles falam. Então, só, a Coca-Cola ganha participação no bilionário mercado de refrigerantes no país. Então, você começa a ver aí, ó, aí você tem uma ideia de como essa métrica é legal, né? Você tem as garrafinhas aí, ó, aí trabalhando os níveis na garrafinha, né? Ó, os níveis por marca lá, Coca-Cola, Pepsi, Brahma, Antártica e outros. Olha só como que o vermelhinho da Coca-Cola está dominando aí sempre acima do percentual de 50, né? De 50%, ao ponto que a Pepsi ela vem em segundo, mas com uma diferença aí bem, né? Você vê na primeira garrafinha ali de 4,6 da Coca-Cola deixa eu ver se eu estou enxergando bem aqui, 2,4, né? Então, assim, observa como que métricas, elas reverenciam ou elas depreciam uma empresa, perfeito? Por quê? Porque se eu não vou... É aquela velha frase, né? Aquilo que não é medido não pode ser controlado. Então, eu preciso medir o mercado. Eu preciso entender o mercado. Eu preciso saber quem está comprando de mim, como ele está comprando, qual é o nível de satisfação dele, se ele indicaria o meu produto ou não para um amigo, para um parente, né? Tudo isso é formidável. Então, a medida ela tem que ser controlada. Esses percentuais de market share, eles são analisados freneticamente, essa é a verdade, né? São freneticamente analisados. Outra coisa, é preciso, no entanto, ter cuidado com os cálculos, né? Pois as empresas podem desenvolver estratégias agressivas em determinado momento para conquistar clientes, mesmo que temporariamente. Isto modifica o cenário. Então, assim, a gente sabe que tem empresas que são mais agressivas do que outras, mas tem que tomar um certo cuidado para não dar o chamado tiro no pé, né? Às vezes, uma campanha muito impulsiva, no momento ruim, no momento errado, com pouca análise de métricas, pode fazer o produto ou serviço sofrer consequências negativas junto ao consumidor, né? Então tem que, e um exemplo disso aqui, vocês lembram quando a Samsung tentou freneticamente disputar com a Google e ela lançou um aparelho que começou a ter alguns problemas de explosão? Vocês lembram disso recentemente? E elas tiveram que rever a nomenclatura do produto, a questão tecnológica, porque estava explodindo, aquecia demais a bateria, e foi uma busca frenética ali, e elas tiveram que calcular as métricas desse defeito. Então, quando você vê empresas também como a Toyota, que desenvolveu alguns processos de recall, né, de fazer o chamamento ali para alguns dispositivos que não estavam funcionando bem nos carros. Então, tudo isso tem que ser muito bem calculado, muito bem especificado, para que a gente possa ter garantias aí de que o produto vai entrar no melhor momento no mercado, vai atender a demanda do cliente da melhor maneira, né? Teve um modelo, professor, que chegou a ser proibido em aviões, né? Foi o modelo da Samsung Isso, da Samsung, isso mesmo. que chegou a ter uma proibição temporária de algumas agências, inclusive da ANAC aqui no Brasil, que você era Verdade. obrigado a embarcar tirando a bateria do Do celular, celular. não embarcava. Foi Olha o o tamanho do Galaxy Note, transtorno. foi o Galaxy Note 7, né? Que deu esse Isso, esse mesmo. problema e corrigiu. Perfeito, Logo depois, eles correram atrás para correção. perfeito. E isso daí é um exemplo clássico aqui para a aula, porque o quanto que uma empresa ela pode ganhar em valor de mercado, mas o quanto que ela pode perder também em valor de mercado por uma situação ou por uma métrica mal desenvolvida, né? Mal planejada e calculada. E ainda falando em valor de mercado, saber qual que é a posição da empresa no mercado, no que se refere a percentual de consumidores, é importante. É necessário entender também o valor atribuído a ela e a sua marca, né? Por isso que tem muitas revistas especializadas por segmento que fala lá as trend tops, né? Os top 10, enfim, né? Pode-se dizer que o valor de mercado e o preço de um bem ou serviço estabelecido pela oferta e demanda do mercado, né? Quer dizer, como que eu estou trabalhando o ponto de equilíbrio entre oferta e demanda, se a minha demanda está sendo bem atendida ou não, se eu estou trabalhando sobre alta capacidade, ou se eu estou trabalhando com muita ociosidade, que é aquela velha história da capacidade instalada, da capacidade efetiva, né?
É importante perceber o poder de relação de demanda e oferta também na precificação dos produtos. Então, por exemplo, eu preciso ter métricas até para saber como eu vou precificar. As empresas, quando elas estão produzindo algo, elas têm que fazer um custo unitário por produto, né? Isso existe todo um cálculo, uma matemática de gestão de produção, que é o custo unitário por produto. Só que, por exemplo, na hora que ela tem o custo unitário do produto, ela tem que depois, descobrindo o seu custo unitário, ela tem que saber qual é o percentual de lucro sobre o custo unitário, né, de produção. Aí sim, com essas somatórias das duas coisas, com uma métrica de mercado, ela vai poder falar, não, espera aí, o meu produto, com o custo unitário que eu tenho, está agravando demais, por exemplo, o meu custo final, que é a margem, o custo unitário mais a margem. Aí a empresa fala assim, puxa vida, nós temos 3 concorrentes. Dos 3 concorrentes, somando o nosso custo unitário com a margem que a gente quer, nós estamos ficando muito caro. Opa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rever a minha produção, fazer um trabalho de enxugamento do meu sistema de produção, para ver se eu quebro o meu custo unitário, para mim não mexer muito na minha margem. Porque se eu mexer muito na minha margem, o que pode acontecer? Eu posso ter que precificar demais o meu produto e eu começo a ter uma visão de que o meu produto é muito caro. Perceberam como que é uma coisa muito, muito realmente de inteligência mesmo, né? Então, muitas empresas, e tudo bem, se uma empresa é ultramente conhecida aí, é a Bambambam Bam Bam das galáxias, né? Por exemplo, você vai comprar um Apple aí, você sabe que tem um valor de mercado diferenciado, né? E até proposital por parte da estratégia de negócio da Apple. Mas algumas outras empresas não têm esse mesmo privilégio, né? Muitas das vezes ela tem que trabalhar com trabalhar com custo unitário de produção diferenciado também, para poder ser competitiva, né? Enfim. Mas vamos refletir um pouquinho, né? Vamos trabalhar alguns conceitos aqui. Um exemplo disso é que se em determinado momento a oferta de carros está maior que a demanda, muito provavelmente seus preços de venda cairão. Provavelmente, né? Daqui a pouco eu falo uma situação aqui. Sabemos que, normalmente, quando há o aumento de preços, acontece um crescimento na oferta e redução na demanda e vice-versa, né? Então, vamos lá. Ó. Sabemos que, normalmente, quando há um aumento dos preços, acontece um crescimento na oferta e redução na demanda. Quando há o encontro quando há o encontro das curvas de demanda e oferta, temos o valor do produto no mercado. Então, pessoal, isso é muito importante a gente saber, né? Interpretar as métricas do mercado, os fatores. Por exemplo, existe uma ferramenta, nós já trabalhamos isso também, existe uma ferramenta chamada análise PEST, ou matriz de Ansoff, né? Que elas trabalham essa orientação para fatores políticos, sociais, econômicos, né? Tecnológicos. Então, uma análise PEST ou uma matriz Ansoff, por exemplo, vai ajudar uma empresa a conseguir interpretar os fatores de demanda e de consumo, né, de oferta e demanda, tentar achar dentro das curvas o melhor ponto de equilíbrio possível, né, para ela poder, por exemplo, recentemente, no último governo Dilma, nós atravessamos uma crise, um momento de recessão técnica da economia, e a gente começou a se deparar entre ali 2013, 14, 15, com um problema sério nas montadoras aqui no Brasil, onde os pátios começaram a ficar muito cheios, né? Havia uma alta produção de automóveis, de repente veio a crise econômica, esses pátios começaram a ficar lotados, as empresas se viram obrigadas a diminuir a produção dos carros e fazer o chamado layoff, né? Deixar o funcionário em casa, pagar o funcionário em casa por um tempo, até os pátios terem ali uma saída mínima de carros para voltar à produção. Isso afetou demais o fator econômico das empresas de automóvel naquela época, naquele momento, né? Por quê? Porque elas estavam acostumadas com um ponto de equilíbrio X. Então, elas produziam uma determinada quantidade, a Fiat ia lá, vou produzir 600 modelos tal.
A Volkswagen, eu também vou produzir 600 modelos do Fox lá. Aí chegava lá a Hyundai, vamos fazer 720 unidades do HB20. E elas sabiam a quantidade, as unidades que elas tinham que colocar mediante a demanda. De repente acontece um fator de uma crise, por exemplo, né, uma recessão técnica econômica, que elas têm que repensar isso daí. E aí o que elas fazem? Mas não necessariamente, é onde eu falei no primeiro parágrafo, eu não, né? Está no livro didático. Ele fala assim, provavelmente os seus preços de venda cairão. Nem sempre, porque, por exemplo, no caso da recessão técnica brasileira, desses anos do governo Dilma, nós não vimos os carros caírem os preços. O carro já é um bem de consumo de alto valor agregado no Brasil muito caro para nós, né? Nós não vimos. O que a gente viu naquele momento uma pressão das montadoras junto ao governo para que o governo criasse mecanismos de redução do IPI para favorecer de alguma forma o consumo dos carros novos. Mas foi um momento difícil para as montadoras, difícil para o governo e mais difícil para o consumidor, né? Se é num país mais desenvolvido, a chance dos preços caírem é grande, mas num país como o nosso, com alta taxa de impostos, alta dificuldade no valor agregado, né, entre o que a população tem de renda e fluxo econômico para comprar o carro é mais difícil para nós, né? Então são fatores aí que a aula de hoje ela é uma aula que ela entra muito fator macroeconômico, microeconômico e entra o fator de fluxo monetário. O que é o fluxo monetário? Fluxo monetário, eu até achei que foi uma falta do material do nosso livro didático não ter trabalhado isso. Mas o fluxo monetário, você tem 3 personagens. Você tem o governo, né? Você tem as empresas e você tem a população. Os 3 personagens, eles se interligam. Então, se o governo tributa demais, não gera motivação para a atração de empresas. Essas empresas, por sua vez, produzem menos, não têm atratividade de vir para cá e desenvolver, geram poucos empregos ou empregos ruins, que isso interfere na população, que vai ter menos empregos, salários menores, menor poder de consumo. Eu mexo com o fluxo econômico no fator negativo. Então, essas métricas aí, por exemplo, eu me lembro que uma das empresas que vinha crescendo bastante a participação no mercado dela aqui, acho que a Hyundai e a Chery, por exemplo, elas tiveram que rever, quase que sair realmente do mercado brasileiro. Não saíram, mas algumas tiveram que rever drasticamente o seu market share, sua participação. Mas a Ford, por exemplo, ela fechou várias unidades ela tirou da linha de produção brasileira esqueci o nome do carro, o Fiesta. Por exemplo, o Fiesta saiu da linha da Ford. A Ford foi uma empresa que ela teve que tomar uma decisão drástica, mediante as métricas do mercado, tirou e mandou para a produção na Argentina. Então, vocês estão percebendo, né? Eu acabei viajando bastante aqui, mas é para vocês entenderem que o mercado ele é controlado assim hoje, pessoal. Né? O mercado é controlado. Então, de um lado é commodity, do outro lado é importação e exportação, balança comercial, tratado bilateral, política, legislação, tal, modelo do consumidor, ponto de equilíbrio, demanda, oferta e demanda. Quer dizer, é uma aula de economia, né? Então, assim, cada vez mais o profissional de marketing, por exemplo, ele tem que ser um cara que lê muito sobre economia, ele tem que ser um profissional que esteja antenado. E na dúvida, atrair outros profissionais da área da estatística, matemática aplicada ou mesmo da economia para ajudar na tomada de decisão dentro da empresa, né? Cada vez mais esses estatísticos, matemáticos, esses logaritmos da vida, os big data da vida, estão dentro das empresas para ajudar a empresa a tomar a melhor decisão nesse sentido aí. Então, é isso aí, né? A gente vai criar valor de mercado à medida de um bem... perdão, é que aqui é uma citação, né, do Caldas aí. Valor de mercado e a medida de um bem expressa em unidade monetária e que resulta sempre de uma estatística feita com os dados e informações sobre os preços praticados na venda ou na oferta de bens similares no mesmo mercado naquele momento. Esse é meio que eu resumi tudo antes dessa tela aqui já, né? Essa tela
Eu falei bastante isso no slide anterior, tudo que eu contei para vocês. Então, assim, o fator monetário é isso. Não existe empresa, como que eu falo? As empresas, elas não estão aqui para fazer caridade, né? As empresas estão aqui para fazer rentabilidade, que gerar lucros, mas ofertando coisas bens e serviços que façam a diferença na vida das pessoas, né? Mas para isso precisa ter um fluxo monetário, e para isso tem lá o governo, as empresas, a sociedade que, conectadas, elas vão gerando métricas. E as empresas têm que estar atentas a isso, né? Como que a empresa interpreta? Aí sim, né? As empresas conseguindo desenvolver bem seus fatores aí de produção, conseguindo fazer boas análises e métricas junto ao comportamento do seu consumidor, seja na pré-venda, na pós-venda, aí ela pode também começar a angariar força, né? Começar também a buscar um entendimento em outros setores, que a gente chama aqui, por exemplo, de brand equity, né? Que é o equilíbrio da marca, né? Esse brand equity, ele fala aí do equilíbrio da marca, né? Então imagine uma dona de casa no supermercado, na gôndola lá de sabão em pó, e percebe que todas as caixas são iguais, sem diferença alguma. Qual seria a reação dessa dona de casa? Primeiro de susto, de dúvida, né? De confusão, né? Provavelmente ela se sentiria confusa, uma vez que não sabe o que pegar e nem terá como escolher. Nenhuma das caixas tem um nome específico, cores e sinais que façam reconhecer sua marca preferida. Quer dizer, o mundo já foi assim um dia, mas não é mais e não tem mais espaço para ser assim, né, gente? Então, você vai num corredor de supermercado, onde você está lá no setor de sabão em pó, você vai ver pelo menos ali, umas de 8 a 10, 12, 15 marcas, pelo menos. Então, você tem uma amplitude, né? Você tem várias empresas disputando o mercado. Agora, pior do que isso, né? Até para confundir um pouco mais. Tem empresas que ela é a líder de mercado, ela não fabrica só uma marca de sabão em pó. Ela já tem uma outra, segunda e terceira marca dentro da própria empresa. Isso gera mais variedade ainda e competitividade ainda interna. Olha que louco isso, né? Então, as empresas investem, tem muitas empresas que fazem isso mesmo, né? Ao invés dela ter só a marca A, ela tem a marca A, marca B, marca C, né? E está concorrendo. Por que elas fazem isso? Até para aquela 5 forças de Porter. Ela faz isso para romper uma segunda linha, por exemplo, né? Para romper com a entrada de novos entrantes, novos concorrentes, né? Então, isso aí está muito ligado ao brand equity, né? Que é o equilíbrio das marcas. Como que eu equilibro a minha marca no mercado? Como que eu estabeleço a minha posição ali junto ao market share? Muitas das vezes eu tenho que criar uma segunda marca, uma terceira marca, alguma coisa desse tipo, tá? Uma marca, ela estabelece relações entre produtos, serviços e consumidores, ok? Então, elas remetem às características de qualidade, sensações, expectativas, né? Tudo dentro daquele âmbito do desejo e necessidade, né, pessoal? Isso não sou eu que estou falando, isso é o Klotter, né, que fala, o Keller também. Então, eles estabelecem que um dos ativos intangíveis mais valiosos de uma empresa é a sua marca, e compete ao marketing gerenciar adequadamente esse seu valor. Então, aí você vê um monte de marca aí gigantesca, né? Google, Coca-Cola, Toyota, Apple, McDonald's, Samsung, Microsoft, enfim, Shell, General Electric, Nintendo, enfim, né? Intel, Mercedes, tudo isso daí, gente, todas essas empresas, elas estão... Ô, Severino, pois não, fica à vontade. Professor, quem gostar muito desse assunto pode acessar listas como a da Forbes ou Isso, Forbes Brasil, e lá verdade. eles dão a marcas globais e em separado também. E coincidentemente, semana passada eu andei olhando alguma coisa nesse sentido, Olha as aí. 50 melhores marcas brasileiras. Está lá o Itaú, Bradesco, Petrobras, tal. Você tem um Isso. ranking só das nacionais, e aí você vê mais ou menos como é. Nacionais que ele considera são aquelas
que tem ainda, digamos assim, o capital, na sua maioria, dentro do país. São empresas que estão ligadas a famílias, que têm ainda 51% a mais, são marcas que ainda são originais, Exato. aquelas que foram vendidas e que já fazem parte do conglomerado de outras grandes marcas lá fora. Está Porto Seguro, em 28º, se eu não me engano, que é uma companhia que eu acompanho de perto e faz parte do meu negócio. Então, tem seguradoras, tem tal. Tem um ranking só de empresas nacionais. Tem de só também em outros países, se você quiser, e tem a global, que aí você, Isso. quando entra, você tem lá a Apple, Google, Coca-Cola, aí você começa, aí talvez você vai achar uma brasileira lá no 20º, 30º, alguma Isso. coisa, porque a Exatamente. gigantesca desse mercado, GE, Samsung, Boeing, Exato. aí você vê. É uma fonte de informação interessante para quem... Poxa, e como é? E como é, Severino? Você sabe que gerenciar marcas se tornou um telhado de vidro para muitas empresas que não sabem fazer isso. Porque para isso eu preciso de um grupo multidisciplinar, né? Eu preciso de um grupo de profissionais de alta capacidade analítica, né? E isso daí se tornou realmente uma dificuldade para muitas empresas. Então, as gigantes conseguem fazer isso muito bem. Algumas médias empresas já desenvolveram-se muito nisso, e as pequenas acabam sofrendo. E essas métricas, se elas não forem bem desenvolvidas, ou seja, se você não consegue figurar ali minimamente no ranking, você perde em competitividade. Então, que valor que você está gerando para o mercado? Nenhum, né? Ou muito pouco. E aí isso vai refletir no market share, porque as pessoas, elas, ainda que elas se preocupem com a questão de preço, a questão de determinado produto ou outro, mas o que mais chama a atenção das pessoas é o desejo e a necessidade. É o desejo e a necessidade. Né? Então, elas vão acabar caindo o seu desejo, a sua necessidade, para aquelas empresas que sabem trabalhar melhor as métricas, porque daí a empresa ela molda o seu produto para esses desejos e necessidades, ela molda a sua marca, a sua embalagem, a estrutura do seu produto, né? Então, assim, é muito legal. Você começa a perceber aí umas coisas muito legais. Quando a empresa decide fazer uma embalagem que muda totalmente a estrutura do que ela tinha antes. Eu me lembro quando a Nestlé lançou aquela lata, ela é meio espiral do Nescau, foi um sucesso, né? Aquela lata meio espiral, porque tinha toda uma campanha de marketing, que o produto vem de energia, vitamina, aquela coisa tal, e aquela ideia do espiral, um negócio muito fantástico. A própria garrafa da Coca-Cola, né, centenária, o design dela é um sucesso de mercado, né, um sucesso de design. A indústria automobilística modificando sempre também os fatores aí aerodinâmicos nos carros, né? Porque isso vai de encontro a uma nova tendência, uma nova característica do consumidor, e isso acaba agregando valor à marca em si, né? A marca em si, a marca ela absorve esse tipo de coisa e joga ela lá para cima, né? Ou lá para baixo também, né? Se não for bem desenvolvido. Aqui, né, no slide seguinte, segundo a American Marketing Association aqui, né, o AMA, a marca é um nome, designação, sinal, símbolo ou combinação dos mesmos, olha lá, com o propósito de identificar bens e serviços e diferenciá-los junto aos concorrentes. Então, ó, perfeito, né? O que a AMA diz aí é fantástico. Gerenciar uma marca é atribuí-la a bens e serviços, planejar, desenvolver, agregar valor. É um trabalho de gestão, comumente chamado de branding, né? Inclusive, branding, esse ING é de contínuo, né? Porque quem aprendeu um pouquinho de inglês sabe, quando a gente tem essas terminações em ING, é algo contínuo dentro da língua inglesa, né? Porque branding, né? Brand, marca, branding. O ING aí, né? O ING no final é de contínuo, né? Continuidade, a gestão contínua do brand, né? Da marca, né? Uma marca pode conceder valores e bens e serviços no meio empresarial, e isto é chamado de equity, né? De equidade, equilíbrio. Já o brand equity é o conjunto de ativos tangíveis e intangíveis, tá?
que oferece vantagens competitivas às empresas. Então, a empresa, na gestão de marcas, ela precisa saber o que é tangível. Por exemplo, quando eu falo da lata do Nescau, em espiral, eu estou falando uma coisa que é tangível. A pessoa está indo no supermercado, está chamando a atenção dela, aquela lata em espiral, está pegando, tangível. Agora, questões intangíveis, né? Como questões, por exemplo, de políticas, de estilo de vida, de comportamento que a empresa está agregando aquele produto. Eu, por exemplo, no mundo das motos, aí, todo grande motociclista, ele quer chegar onde? Numa Harley Davidson. Por quê? Existe um estilo de vida que é intangível ali, né? Que vende a ideia de quem anda numa Harley Davidson. Mercedes, né? Todas as grandes marcas. Enfim, o tangível e intangível, ela está todo dia tendo a necessidade de ser analisado ali pelas métricas, né, de uma empresa, ok? Olha lá, exemplificando, né, produto, refrigerante, cola, preto e doce. Nome da marca, Coca-Cola. Garrafa, cores, slogan, etc. Quer dizer, isso é o conjunto de um brand, né, de uma gestão de marcas. Então, o brand equity dá a ideia de refrescância, sabor americano, que mata a sede. Olha lá, coisas tangíveis na questão do produto, coisas intangíveis no campo lá da refrescância, sabor, que mata a sede. Olha que interessante isso, né? A gente vê muito disso nos cursos de marketing. Eu também sou formado em marketing, minha primeira formação foi na área de publicidade e propaganda, e eu trabalhei muitos anos nesse setor. E é um negócio muito legal, né? Quando a gente começa a pensar na formatação de um produto, numa campanha de marketing, a gente sempre trabalhava isso até hoje, né? Fala-se muito assim, a minha empresa ela não vende sapato, né? Ela vende qualidade de vida, bem-estar, conforto. Toda empresa não quer necessariamente vender o produto, ela quer vender o produto atrelado a um valor intangível que faça a cabeça do consumidor, né, fidelizar naquilo, gostar daquilo. Até o Severino, na abordagem dele, uma das abordagens dele hoje, ele citou a palavra neuromarketing. E é isso mesmo, a neurociência, o neuromarketing, né, cada vez mais sendo utilizado, e ele é utilizado exatamente na estratégia de métricas, né, de interpretação de métricas, tendências, comportamento, tudo mais. Professor, Ô, Severino. O senhor falou em sapato, me lembrou o sapateiro mais famoso do mundo, né? Como se diz, ele não é só um sapateiro. O Christian Louboutin. Sim, né? sim. O Louboutin, para quem conhece, né? É o Papa, né? E é ele que calça os pés das famosas de Hollywood. Isso, exatamente. E ele fez uma estratégia muito engraçada lá atrás, né? Porque todo o sapato dele, embaixo o solado é vermelho, né? Essa foi o grande apelo que ele fez no começo, porque ele disse assim, toda mulher merece um tapete vermelho. E quando ela não tiver, ela vai estar calçada com um sapato que já tem. Exatamente. Quer dizer, ele criou uma figura tão sutil, tão perceptível, né? Verdade. Da alma feminina, que aí Verdade. ele criou sapatos, né? Afinal de contas, né? Verdade. É sem dúvida nenhuma a elite, quando ele lança a coleção, é concorridíssimo, é para poucos, mas assim, o que a gente observa é uma coisa bem simples lá atrás, né? Toda mulher merece um tapete vermelho. E aí os sapatos dele passaram a ser construídos com o solado vermelho, né? E aí foram os preferidos de Hollywood. A gente vê em filme algumas cenas, né? De algumas atrizes em momento de ações, levanta o pé, tá lá o sapato com solado vermelho. Não precisa dizer muita coisa. Quem sabe já percebe, já viu, fala, pô, é um Louboutin que está ali sendo calçado. Então, criar uma coisa insensível, assim, imperceptível, além da própria marca, do próprio conforto, criar uma coisa que não se explica, que é esse intangível fantástico, né? Quando alguém consegue colocar na marca. E nós temos vários exemplos. Você pode ver a Calvin Klein soube trabalhar muito isso, desde lá dos anos 80.
Depois você teve o caso, por exemplo, os relógios Rolex, né, trabalhando muito sobre isso, relógios cravados em diamante, coisas, olha que maluquice, né? Eu me vejo essas duas marcas, mas tem tantas outras que estabelecem fatores assim, né? Levam a ferro e fogo essa ideia da teoria e prática do branding, né? De trabalhar, de criar o tangível e intangível. A Ferrari com o seu vermelho, o seu cavalinho, né? Na própria logomarca, logotipo da empresa. Enfim, tem tanta coisa, gente, tem tanta coisa legal. A Apple com a sua maçã mordida, né? A ideia do desejo ali por trás, da própria marca. Nossa, fantástico, né? Tem muita. A gente ficaria aqui uma semana falando de tantas marcas aí, ou de conceitos, como a Harley Davidson, que eu disse, por exemplo, né? Às vezes não necessariamente um produto é um produto também, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, eu estou olhando eu tenho um altarzinho aqui, altar não é um altar é religioso, né? Eu tenho aqui no meu quarto no meu home office, Nicho. um nicho, um cantinho aqui dos Star Wars, né? Então, da cultura Star Wars. Então, tem o quadrinho aqui dos Jedi, quer ver? Deixa eu até pegar para vocês aqui. Eu acho legal falar isso, né? Porque já que veio... Mostra para gente, por favor. Aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Quem está aqui com vocês hoje, aqui, ó. Darth Vader, né? Então, tem aqui o Darth Vader, né? Aí eu tenho aqui uma caneca. Tem aqui a canequinha. Enfim, né? Peraí que apareceu um negócio estranho aqui na minha tela aqui. Mas, enfim, tem umas coisas que eu uso aqui na minha... Apareceu um invasor aqui, pessoal. Peraí. Estão me vendo, né? Apareceu um invasor aqui, aí me atrapalhei. Mas, enfim, tem aqui, né, a canequinha do Darth Vader, tem umas coisas aqui, né? Isso tudo para a gente poder ver como que essa cultura Star Wars aí, ela trabalhou fatores tangíveis e intangíveis, né? Virou meio que uma coisa que trouxe aí toda uma cultura, uma subcultura, né? Uma coisa das tribos, né? O rock and roll trabalha muito com isso também. Os times de futebol, né? Times de futebol, você fala em marcas, por exemplo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Real Madrid, por exemplo, Barcelona, esses grandes Juventus na Itália, todos esses fatores, né, gente? O quanto que isso é fantástico na hora de você traçar o branding, né? De você traçar aí a sua estrutura de gestão de marcas, né? Você É falou, fantástico. professor, que a Harley Davidson tem muito a ver com o pessoal do rock também. Você faz as duas coisas, né? Eu sou apaixonado pelas duas coisas. Eu brinco assim, eu gosto... Essa ligação do Route 66, né? Do exato. Crossroad, da encruzilhada Crossroads, isso aí. americana, aquela coisa bem da Rota 66 lá e tal, e o rock e a moto tem essa ligação. Tem essa ligação. Simbiose aí os dois, né? Tem toda essa ligação, e é bacana essas coisas. Por que isso existe, né, gente? Que eu falei, cultura Star Wars, cultura Harley Davidson, ou cultura pop, né? Ou lá, por exemplo, quando você vê lá o Ronald McDonald, o palhaço do McDonald's, aquela cultura, quando tudo aquilo é branding, tudo isso daí é o que a gente está vendo na tela aí, né? Que como que as empresas utilizam de artifícios técnicos, teóricos, práticos, né? Uma ciência de comportamento por detrás, né? Olha lá, se a gente olhar aí, vamos chamar isso de sol, né? Vamos pegar o sol da gestão de marcas aí, do equilíbrio de marcas. Esse solzinho aí, ó, ele tem lá lealdade, ele tem que trabalhar lealdade à marca, tem que trabalhar conhecimento, né, do nome, as pessoas precisam chamar
conhecer o nome. Então, quando você fala um HP, você sabe que é uma empresa de informática. Quando você fala HD, você sabe que o Harley Davidson, né? Quando você fala lá Ferrari, vê o cavalinho, né? Qualidade percebida, associações à marca, outros ativos da empresa. E olha que interessante, né? A gente tem aí, ó, abaixo desse sol, duas colunas importantes, né? Proporcionar valor ao consumidor pelo aumento da sua marca, proporcionar valor para a empresa pelo aumento da eficiência e eficácia dos programas de marketing, lealdade à marca. Ou seja, o brand equity, essa grande gestão e equilíbrio da formatação da gestão de marcas, é o que está nessa tela aí. Esse sol tem que iluminar, né? Tem que iluminar. Esse sol tem que iluminar. Então, tudo isso daí é um negócio muito bacana. A gente é uma das áreas assim que, apesar de hoje eu não trabalhar mais diretamente na área de marketing, né? Trabalhei muito tempo, foi uma das minhas formações, mas eu sou um grande leitor ainda disso, até porque hoje eu estou na área da educação, mas tudo que eu aprendi e desenvolvi na área de marketing eu uso para a minha vida pessoal, profissional, aliás, né? Haja vista aí, alguns de vocês perceberam essa semana que eu lancei um programa aí de curso online, estou indo para estúdio gravar, desenvolvi uma marca, porque é assim a vida, gente, é o tal do marketing pessoal aí. Nós temos que tratar a vida desse jeito. Você é uma marca. Como que você está tratando da sua marca? Né? Eu, por exemplo, nas mentorias que eu faço aí, o processo de coaching, quando eu estou cuidando da carreira de algum profissional, a primeira coisa que eu começo a analisar é como que ele está aparecendo nas redes sociais. Aí eu vou lá, por exemplo, primeira coisa, eu vou lá no LinkedIn. Aí ele vai lá no LinkedIn. Esses tempos atrás eu peguei um caso assim, a moça trabalha formada em engenharia e tal. Nossa, ela tava com uma foto linda, maravilhosa, parecia uma atriz de Hollywood lá na foto dela do LinkedIn. Só que daí eu fui lá no Facebook, tudo, quer dizer, fora do padrão. Foto com cachorrinho, foto com cerveja na mão. Aí você pensa, você acha que as empresas não estão fazendo métricas na hora de contratar? Vai olhar a sua foto lá no LinkedIn, você está linda, maravilhosa, mas na hora que entra no seu Facebook vê, quer dizer, tem que tomar um cuidado, né, gente? É o brand equity, né? Como que você está equilibrando a sua marca, você SA, né? Como que você está aparecendo nas suas redes sociais? De repente você está queimando seu filme aí, você entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, o que você posta, o que você faz, como você está se relacionando com o seu mercado, as suas redes sociais. Toma cuidado com isso. Não fala, aqui a aula não serve só para produto, serve para pessoas, né? Quando você vê aí jogadores de futebol fazendo besteira aí, pô, o cara tá quebrando com a marca dele, né? Ele tá fazendo cagada aí, desculpa o termo, mas fazendo alguma coisa que tá prejudicando lá na frente. Você acha que os patrocinadores não estão de olho nisso? Você acha que na hora de alguém buscar um investimento, fazer alguma coisa, não vai avaliar isso? É métrica, né? É métrica. Professor, nós vivemos recentemente um caso brasileiro de um certo impacto, que foi a questão do Robinho lá do Santos, né? Opa, perfeito, perfeito. Foi uma coisa, ele já foi condenado em primeira instância, na verdade. Exato. Na verdade, o que muita gente, inclusive teve várias demandas dentro da Rede Globo, eu que acompanho um pouco futebol hoje, não muito mais, porque não tenho gastado muito tempo com isso, mas o que aconteceu? Ele se envolveu com a questão de uma violência, né? Uma boate, numa situação lá, e aí depois ele alegou que a participação dele foi mínima, o que, na verdade, foi até pior, porque não tem como você estar num ambiente, ver alguém sendo violentada de alguma maneira e não interferir nesse processo. Não tem essa que eu vi, mas não fiz. Só de estar lá exigia-se uma atitude. Então, o que é que aconteceu? Quando, na hora que o Santos publicou que contratou ele, isso foi no começo da tarde, à noite, o principal patrocinador, inclusive, que é uma empresa de plano de saúde odontológico, tá, uma coisa assim, até da área, que vende, ela já veio a público e já imediatamente comunicou que estava rompendo o contrato e essa unilateralidade da empresa não ia pagar multa, porque o Santos descumpriu exatamente
uma cláusula que tinha lá sobre a questão de conduta dos seus atletas. E a Verdade. empresa precisou fazer uma notificação para o Santos para cancelar esse contrato no dia seguinte. À noite, já houve uma nota à imprensa da empresa dizendo que estava rompendo o contrato e ele Verdade. era o principal. Arrasou toda uma demanda de outros patrocinadores, não é, vai, não vai, e equivocadamente alguns na imprensa disse, vamos dar a chance dele de se defender. Não tem muita chance, porque ele já tinha sido condenado em primeira instância. Ele apenas está livre porque ele recorreu da sentença lá na Europa, no país que ele estava, e foi na Itália, se eu não me engano, e a Itália não tem, inclusive, não tem acordo de extradição com o Brasil. Então, se ele for condenado lá e estiver aqui, ele veio para o Santos exatamente para fugir de uma possível prisão. A gente sabe que quem tem um pouco de informação sobre essa questão internacional sabe que a Itália não tem um tratado de extradição. A gente teve aquele problema na era Lula lá, que não mandou o Batiste, né, lá porque não tinha um acordo. Então, as pessoas têm que acompanhar isso e saber, né? Então, não tenha dúvida. O CEO da marca já veio a pronunciar-se de noite mesmo, né? O anúncio foi à tarde, 2, 3 horas, e 6, 7 horas eu já estava acompanhando. Eu vi que já a marca disse: nós estamos rompendo o nosso contrato de patrocínio. Então, uma imagem que isso aí. Ficou arranhada. E tudo isso é branding, né, gente? É brand, é a marca pessoa, é a marca jogador, é o interesse de um clube, o interesse de patrocinadores, o interesse de quem está ali, é produtos licenciados, né? E isso aí pode ser positivo ou negativo, é o que está na tela aí, né? Ou seja positivo ou negativo. Agora, uma coisa eu falo para vocês, se você parar a pensar, os tipos, né, de consumidores que nós temos hoje, os consumidores hoje são críticos, eles pesquisam, eles têm a internet na mão, eles estão querendo cada vez mais entender, o cliente ele quer se identificar com a marca, ele quer ver se aquela marca representa ele em alguma coisa, né? Por exemplo, as marcas com maior brand equity normalmente têm maior receita. Por quê? Lógico, porque elas têm uma capacidade de fidelização muito grande, né? Os gestores devem levar o consumidor à imagem de uma empresa, por mais... até está dizendo aí, né? Os gestores devem levar ao consumidor a imagem da marca por meio de experiências inesquecíveis. Então, o cara, quando vai fazer um test drive numa Harley Davidson, o cara, quando vai fazer uma viagem lá para um lugar diferenciado e utilizou lá um determinado meio de transporte diferenciado, o cara, quando foi para um hotel e, sei lá, teve uma experiência incrível, diferenciada, todas essas coisas são tangíveis e intangíveis que vão fazer a diferença na hora de ganhar o consumidor, né? Uma outra coisa também interessante no branding ou no gerenciamento de marcas é envolver planejamento, análise, estratégia e, lógico, ações voltadas para a marca. Quer dizer, é o tal da continuidade, né, gente? Não adianta fazer uma campanha de marketing bacana e achar que aquilo vai resolver o problema. Aquilo tem que ser feito sempre, contínuo, tratar dos fatores da marca. Por exemplo, as empresas dar respostas rápidas ao consumidor quando tem algum problema, ou pós-venda, né? Não dá mais para você ficar simplesmente achando que uma embalagem bem feita, bonitinha, resolve os problemas. Uma campanha legal no horário das 9, das 10 da televisão vai resolver o problema. Ajuda, mas você tem que fazer todo um trabalho de inteligência de mercado, de pesquisa, de análise, né? E, por fim, aí, né, os top of mind, né? Então, quando a gente fala em gestão de marcas, como é visto aí, refere-se ao relacionamento que o consumidor tem com a marca, por exemplo, né? As experiências que ele está vivendo com a marca. Dessa forma, quanto maior for o conhecimento da marca, certamente seu valor será maior também na cabeça do consumidor. E o consumidor precisa reconhecer a marca, né? De uma forma específica, bem objetiva. E por isso que o consumidor, quando ele encontra isso em uma determinada marca, uma determinada cultura, né, ele se fideliza, ele se estabelece por ali, ele enxerga aquilo como parte da vida dele, né? E aí sim a gente está conseguindo a grande proeza do tangível e do intangível, né? Essa coisa do neuromarketing, essa coisa dos top of mind, essa coisa da preferência, enfim, né, meu?
está na cabeça das pessoas, é um negócio que não é para qualquer um, né? Então, a gente tem que bater palma para as empresas que realmente conseguem, ou as marcas, né? Que realmente conseguem fazer isso de forma bem efetiva. Eu admiro demais, admiro certas empresas que conseguem fazer isso com uma proeza danada, né? Que nem eu falei, a cultura Star Wars, né? Tem pessoas que são tão apaixonadas pela cultura, não é o meu caso, tá? Não cheguei nesse nível, mas tem pessoas que são tão apaixonadas pela cultura Star Wars que elas se fantasiam aí, tem eventos em determinadas épocas, não que a pessoa vai vestida de Star Wars lá, nossa, tem uma série de coisas, né? É uma coisa que eu falo, o ser humano ele é movido a desejo e necessidades. As empresas, os produtos, os serviços conseguem trabalhar esse conceito, conseguem criar esse valor, elas nadam de braçada no mercado cada vez mais concorrencial aí, né? Mas, enfim, pessoal, a nossa aula, poxa, que aula legal, hein? Foi bem interessante esse assunto abordado hoje. Bastante histórias aí, né? Tivemos até um tempinho para ver o Darth Vader. Mas, enfim. Bom, para não fugir ao costume, eu preparei uma atividade chamada aí de oportunidade de expansão, um cenário aí para vocês trabalharem. Ela tem um personagem chamado Rafael. Ele assumiu recentemente a gerência aí de marketing de um hotel, lá em Minas Gerais. A empresa possui gestão familiar, tá? É uma gestão bem familiar. Seu público-alvo são representantes comerciais que estão em trânsito, ou seja, é um hotel muito procurado por pessoas que estão trabalhando em trânsito ali na cidade, né? Essa região, esses profissionais, além disso, o hotel possui também convênio com empresas de médio e grande porte no Brasil. É um hotel reconhecido por esses profissionais, né? Tanto que as empresas ali têm algum convênio para facilitar. Nos últimos 8 anos, o número de hotéis na cidade cresceu de 18 para 31. Olha, chegou concorrentes. Devemos lembrar que a cidade tem 300 mil habitantes, porém, é passagem obrigatória que vai para o estado de São Paulo e Goiás. Quer dizer, está no meio do caminho ali, né? Então, o movimento tem caído, do hotel tem caído, e a taxa de ocupação reduziu em 20% nos últimos 2 anos. O proprietário contratou o Rafael para reverter essa situação e gerir a empresa de forma mais estratégica. O objetivo maior, né, é mudar a situação, aumentando a taxa de ocupação em 20%. Então, voltando lá os números que ele tinha antes, né? E melhorar a relação com as empresas que estão usando aquele convênio. Como o Rafael poderá utilizar as métricas de mercado e de marca para auxiliar na reversão da situação do hotel. Então, pensem nisso, analisem esse estudo de caso, né? Mandem para mim, é mais uma forma de vocês aprenderem o conteúdo da aula hoje, né? E, pessoal, é bem bacana, a gente tem aí uma oportunidade de vocês, depois da faculdade, por que não? Alguns que gostaram dessa área de inteligência de marketing estão gostando, buscar até pós-graduação nessas áreas, se especializar. O administrador também cabe muito bem nessas áreas, beleza? Pessoal, eu estou finalizando aqui a apresentação dos slides, vou abrir para vocês falarem um pouquinho, se for alguma dúvida, alguma coisa, mas começou a dar uns raios e relâmpagos aqui, meio gigantescos, tá? Se por algum momento cair aí, vocês fiquem tranquilos, tá? Eu tento voltar, mas vamos lá. Obrigado pela audiência. Temos essa atividade, pode ser enviada até semana que vem. Os slides já estão na seção 4.1, lá do AVA, e eu vou mandar amanhã, então, um formuláriozinho aí para a gente testar aquele modelo de prova, tá bom? Estou deixando a aula agora para vocês perguntarem algo se for necessário. Obrigadão, gente. Ok, professor, sem dúvidas da aula e parabéns pelo dia do coaching, né? Oh, é verdade, obrigado. Verdade, valeu pela lembrança, hein? Essa nossa representante não é fraca, não, hein? Viva nós, happy birthday to you, happy birthday to you. Tchau. Parabéns, professor, obrigado pela aula aí, valeu, gente.
Show de bola, gente. Show de bola. Obrigado aí pela audiência. Uns relâmpagos. Obrigado pela aula. Legal, gente. Top. Obrigado pela aula, professor. Tamo junto. Obrigado vocês. Muito obrigada Valeu, pela aula, aula e professor. parabéns Muito pelo boa. dia do coaching aí. Obrigado, gente. Obrigado. Deixa eu ligar minha câmera para agradecer aqui vocês. Show de bola. Deixa eu ver se eu ligo aqui. Aí, legal. Obrigadão aí pela força de vocês. Tamo junto aí. Até semana que... Até segunda-feira, né? Gestão da inovação. Forte abraço a todos.